Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso grupo de estudo da Comissão de Direito Previdenciário do IASC. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que tem chamado muita atenção dos previdenciaristas, que é o planejamento previdenciário. A Bruna, nossa palestrante de hoje, vai nos trazer dicas sobre esse procedimento que teve um boom muito grande depois da reforma da Previdência. E naquele ano todo de reforma, né, no momento que as pessoas começam a se questionar mais sobre qual é o melhor momento para se aposentar, começam a perceber que previdência é também uma forma de investimento, é uma forma de você sim se proteger para o futuro, mas é uma forma de investimento, de custo-benefício. Qual é o melhor regime, qual é o melhor valor para eu poder pagar, ou o que é melhor para eu pagar, como que é melhor eu fazer esse pagamento, quais são os regimes que eu tenho disponível, se eu tenho mais de um regime, quando que é melhor eu se aposentar num, quando que é melhor eu me aposentar no outro, né? Então, a gente vai trocar algumas ideias hoje sobre todos esses detalhes. A Bruna, deixa eu ver, ela já chegou aqui, deixa eu chamar ela. Vamos ver. A Bruna tem um canal muito legal que se chama Previdência Diária, onde ela dá dicas sobre direito previdenciário, sobre formas de contribuição, sobre planejamento, sobre o dia a dia da advocacia previdenciária mesmo. Deixa eu ver aqui. Para ver se ela consegue aceitar. A ideia. Ah, aqui é a Bruna. Tudo bem, Bruna? Seja Boa bem-vinda. Muito noite. obrigada por ter aceito o convite. Estava falando para o Eu é pessoal que aqui estou honrada. o quanto o planejamento tem sido uma coisa importante no dia a dia de quem atua no direito previdenciário, né? E isso cresceu muito a partir de 2018, na verdade, quando a gente viu a reforma do Temer, Exato. né? Que não passou, Uhum. mas que todo dia tinha notícia e as pessoas começaram a se questionar qual é o melhor momento de eu me aposentar, quando que eu vou poder me aposentar, né? Depois, quando a Uhum. reforma se concretizou em 2019, daí a reforma já do governo Bolsonaro, mas essa onda ficou, né, Bruna? A gente todos os dias a gente atende pessoas realmente com essa necessidade. E o convite foi, porque eu sei que você também atua bastante nessa área, para a gente trocar algumas ideias sobre dicas de planejamento previdenciário. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Hoje é um bate-papo bem informal aqui. A ideia desse projeto do grupo de estudos é que a gente possa ampliar o debate do direito previdenciário, usando esse canal tão importante aqui do IASC. Já quero deixar aqui meu beijo para o nosso presidente Gilberto e agradecer o espaço que tem sido aberto aqui. Bruna, fica bem à vontade, tá? Eu vou puxando algumas perguntas do pessoal. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, aqui embaixo tem um ponto de interrogação, faz por ali, que daí a gente consegue puxar e aparecer na telinha, tá? Bruna, fica à vontade. Muito obrigada e seja bem-vinda. O prazer é todo meu, eu que agradeço, é uma honra. Gente, eu não nego que eu sou fã, eu sou sua fã, e é Obrigada. muito bom a gente poder compartilhar esse momento juntos. E é esse negócio, né? A gente não é nada, é um bate-papo, algo descontraído, então fiquem à vontade para perguntar sobre tudo, tanto sobre direito material, quanto o dia a dia, como que a gente faz para oferecer esse serviço, porque é realmente algo que tem feito a diferença para mim como advogada, eu sei que faz a diferença também para o segurado, para os meus clientes. Antes de começar a falar qualquer coisa, muito boa noite, gente. Eu já vi vários colegas aí, doutor Eliseu está aí presente, doutora Sônia Lackner, é, é muito... Ah, doutora Carla, estou vendo aqui os recadinhos. Muito bem, fico muito feliz de vocês estarem nos acompanhando. E fiquem à vontade, tá, gente, para participar, para interagir junto com a gente, que esse é o objetivo da live, né? Não é uma aula, é um bate-papo mesmo. Eu separei algumas perguntas que me fazem muito a respeito desse tema do planejamento previdenciário. Oi, Eliseu! Mas fiquem à vontade para perguntar agora, né? Nessa parte aqui de baixo, de onde tem um ponto de interrogação. Fiquem à vontade mesmo. Então,
vamos para o que eu separei aqui para vocês. Qualquer coisa a gente faz uma interrupção. Pode ser assim, Gisele? Fica à vontade, tá ótimo. Também sou sua fã, Eliseu. Gente, então é o seguinte. Falando agora sinceramente, né, a respeito do planejamento previdenciário no meu dia a dia. O que mudou, o que faz a diferença, como eu vendo esse serviço. Realmente é algo que vem já em ascensão aí desde de 2018, quando a gente viu a possibilidade de uma mudança, né? Que causou muitas dúvidas, tanto para nós, advogados, quanto para os nossos clientes, né? A gente recebe muitos diferentes tipos de cliente, mas sempre tem aqueles que ouve qualquer notícia aí, ouve na rádio, na TV, e já fica muito preocupado com o que vai acontecer depois de qualquer tipo de mudança, né? E a gente sabe que existe realmente esses clientes que são muito preocupados e que realmente, de fato, se planejam direitinho, e é isso que a gente gosta, né? O planejamento é para isso, para a gente buscar um melhor benefício. Então, realmente, depois de 2018, ficou em ascensão. Em 2019, quando foi promulgada, é que deu aquele boom, né? Porque foi quando a gente conseguiu, de fato, ter acesso às novas regras. E acredito que agora, esse ano, vai ser ainda melhor que ano passado, porque o cliente do planejamento é um cliente que a gente muitas vezes consegue fazer um atendimento remoto, é um cliente que já pesquisou ali, a maioria dos clientes que chegam atrás de um... Na verdade, eles não chegam atrás do planejamento, a gente já vai falar sobre isso, mas que buscam se organizar de alguma forma, eles já pesquisaram, já colocaram ali no Google, a maioria, né? Tem alguns que não. Mas é um cliente que a gente consegue atender muito, principalmente agora, né? Com essa questão da pandemia, que ficou um pouquinho parado ali no ano passado, mas eles ainda estão preocupados e querem se organizar. Então, eu atendo muito, não sei você, Gisele, se você atende remotamente, né? Eu consigo atender, consigo mostrar ali a tela do computador. Dá E para tem compartilhar sido... a tela, né? Sim, Sim, sim. eu tenho feito também bastante. O cliente de planejamento previdenciário é um cliente que dá. O cliente do auxílio-doença, por exemplo, não é um cliente que normalmente você consegue Não. atender online. Mas o cliente do planejamento e às vezes você atende de outros estados também, né? A pessoa vê que você faz um Exatamente. trabalho nesse ponto e daí ela entra em contato. Você consegue tanto fechar o contrato como depois passar o planejamento. E daí a dica aqui, né? Existem aplicativos diversos, aplicativos ou programas que você consegue fazer o compartilhamento de tela. E é essencial para uma entrega de planejamento previdenciário, porque a gente tem que mostrar os Sim, números. Às vezes, se só falar, o cliente se perde, né? Então, você tem que mostrar exatamente. as regras e dá para fazer um resuminho ali melhor, tanto ao vivo, né? Que daí Uhum, você pode entregar ou por escrito, ou até usar uma tela, né? uhum, Seja a tela do seu computador, seja se você tem uma sala de reunião que você consiga mostrar num lugar, e uhum. também conseguir fazer isso online. Realmente é um cliente que tem essa peculiaridade. Geralmente é uma pessoa com um pouco mais de condição, que está querendo Sim, se programar e que entendeu que previdência também é investimento, né? exatamente. Inclusive, você falou outros estados, eu tenho feito alguns planejamentos até para pessoas que moram fora do país. Muitos de Portugal eu tenho feito, porque a gente tem a questão dos tratados bilaterais, né, de previdência, que também é uma preocupação do pessoal que já morou fora ou mora fora, então também é um potencial cliente. Semana que vem eu vou atender um que mora hoje na Inglaterra, que já morou em Portugal, então a gente vai tratar de várias regras aí, e é muito legal fazer esse casamento entre diferentes regimes, né, ali de Portugal, da Inglaterra, ver qual que vai ser a melhor estratégia. Mas não vamos falar agora sobre a Previdência Internacional, vamos falar sobre o planejamento previdenciário. Gente,
a primeira dica que eu trago para vocês, depois a professora Gisele pode complementar, é o seguinte. Eu sempre tenho um script de venda, porque eu trato como um serviço que a gente pode, né, desenvolver ali, vender. A gente tem que ter um lado comercial também, quando a gente fala de um planejamento, mas antes de pensar em qualquer estratégia comercial e na venda desse serviço, o que a gente precisa ter, tá? O conhecimento dos conceitos básicos do direito previdenciário. O que seriam os conceitos básicos? Por exemplo, diferença de carência e tempo de contribuição, né? As próprias regras que alteraram aí com a emenda constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência, a questão das regras de cálculo, o que mudou. Então, por que é preciso ter em mente esses conceitos básicos? Porque ali na hora do atendimento é o momento que a gente vai passar a nossa expertise. A gente não vai dar a resposta, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem sabe a resposta. Mas a gente tem que mostrar. Tem que fazer cálculo, certo? né? Não tem como responder ali, tem que fazer cálculo. Exatamente. A gente não consegue, e nem se conseguisse seria um bom momento para responder o cliente, né? A gente precisa entregar o planejamento. Mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de jogar lá num software de cálculo, ter esse entendimento a respeito das funções básicas, aliás, funções não, né? Dos conceitos básicos de direito previdenciário, filiação e inscrição. Então, a primeira dica que eu dou diante, né, da pessoa que está iniciando ou que já trabalha com direito previdenciário, quer começar a oferecer esse serviço, é de ter bastante cautela antes de começar a oferecer o serviço, mas ter o entendimento desses conceitos básicos. Concorda comigo, Gisele? Concordo, concordo. E uma coisa importante de a gente destacar no planejamento é que planejamento previdenciário não é só cálculo de tempo. A gente vai além da questão de saber, né, quanto tempo a pessoa tem, mas muitas vezes de você conseguir ponderar o que é melhor, qual é o melhor momento de se aposentar, o melhor benefício, as regras possíveis disponíveis, quais são as regras de transição, né? Se ele já tem direito adquirido, se não tem direito adquirido. E tudo começa com uma boa entrevista, né, Bruna? Porque a gente tem que fazer as perguntas certas para poder chegar às conclusões certas para aquele cliente. Então, você tem que perguntar: você já recebeu insalubridade? Você já trabalhou no campo? Você já ganhou alguma ação trabalhista na sua vida? Né? Você já morou no exterior? Você já trabalhou em outro país? Né? São perguntas assim amplas que vão trazer muitos detalhes que você vai poder trabalhar no seu planejamento previdenciário. Sem dúvida, começa com essa conversa com o cliente. Você tem que mostrar conhecimento, então esses conceitos básicos, e que você tem que perguntar, trazer as informações importantes. Alguns advogados até têm um checklist, um questionário, né? A Melissa Foman tem um livro perfeito com relação ao atendimento. Eu tenho esse né? livro, inclusive. Que é atendimento ao cliente previdenciário. É muito legal. Eu fiz o pós-fácil desse livro e, assim, é um livro muito bom. Recomendo para quem está começando. Recomendo para quem está começando, assim, porque... E para quem não está começando também, porque eu adoro, é meu livro de cabeceira, porque ele nos ajuda a lembrar, às vezes, de perguntas. A própria pergunta, né? Você já trabalhou no exterior? A gente, às vezes, parte do princípio que não, mas o cliente, às vezes, trabalhou. E aqui no Sul, a gente tem muito... eu já trabalhei no Uruguai, já trabalhei na Argentina, né? Eu já trabalhei em algum outro local. E isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente tem que fazer uma pesquisa da vida inteira da pessoa para poder fazer um bom planejamento previdenciário. A Fabi está perguntando qual livro. É Atendimento ao Cliente Previdenciário o nome? Isso, Atendimento ao Cliente Previdenciário. Eu vou até pegar aqui o dado certinho, qualquer coisa eu mando para o pessoal aí o link. E, Bruna, fica à vontade, tá? Vou pesquisar aqui. Eu tenho uma ficha,
mas inclusive eu já usei muito a ficha de atendimento da própria professora Melissa, que é muito completa, tem de tudo ali. Depois eu fiz algumas, porque assim, cada uma tem uma realidade, né? Cada um, nós somos todos advogados previdenciaristas, mas atendemos, cada um tem sua forma de atendimento, né? Então eu adequei um pouquinho a ficha de atendimento da professora Melissa, mas eu indico demais aquela ficha, porque eu acho que não tem nada que esteja faltando. Ao contrário, tem muita informação ali e eu acho realmente uma dica incrível essa. Mas a respeito de atendimento. Inclusive, eu disponibilizei a minha ficha lá na minha biografia do Instagram. Depois, quando acabar a live, se vocês quiserem correr lá, é só baixar, tá disponível para todo mundo que quiser, tá? Eu uso muito a ficha, às vezes não na hora do atendimento, depende, porque tem aquele tipo de cliente que gosta de olhar no olho, de uma atenção, e às vezes não dá nem tempo de eu pegar uma caneta e ir anotando tudo naquela hora, né? Às vezes eu espero o cliente sair para anotar. Tem alguns colegas que eu já conversei que deixam a ficha para o próprio cliente preencher antes de começar de fato o atendimento. Eu não faço isso porque, gente, eu não sei se vocês me acompanham lá, mas eu tô começando, eu não tenho nem secretária ainda. Então, eu sou minha secretária, eu sou a mulher do café, eu sou advogada, eu faço tudo ainda. Mas eu prefiro conversar com o cliente, eu também não deixo na recepção. Eu acho que é um momento que a gente tem que trocar ali informação e às vezes para o cliente detalhar um pouquinho mais. E eu gosto desse contato com o cliente, assim, de ele se sentir mais acolhido do que no início ter o papel, né? Ter aquela coisa de detalhar ali. Eu gosto desse momento ali de acolhimento com o cliente, acho importante também. Sim, eu acho que eu coloquei essa como até a segunda dica, que é o atendimento. Se não for um atendimento de excelência, que você possa entender, captar a dor do cliente, não vai dar certo. O cliente sai com dúvida, ele não sai, ele precisa sentir segurança naquilo que você está falando. Então, por isso que eu falei de entender primeiro o básico do direito previdenciário. A gente não precisa saber tudo, não precisa explicar, primeira, segunda, terceira, quarta regra de transição, isso. Eles não querem saber. Eles querem se sentir acolhidos. E esse primeiro atendimento é o que vai fazer a diferença de fechar, de possivelmente, né, fechar um serviço do planejamento previdenciário ou só uma análise, né? Mas é a parte que vai ser um divisor de águas aí no atendimento do planejamento previdenciário. Então, um bom atendimento faz muita diferença. A gente precisa reservar esse espaço. Eu conheço, já vi pessoas que não fazem esse primeiro atendimento, que já só pede a documentação e depois conversa, mas eu, Bruna, prefiro atender, olhar no olho, nem que seja pelo Google Meet, né, pelo Zoom, por essas plataformas, e dar essa atenção especial para o cliente, para ele sentir aquela segurança e para a gente poder demonstrar de fato a nossa expertise, né, para ele falar, não, esse profissional é com esse que eu vou fazer. Mas o cliente do planejamento previdenciário, posso dizer que 90% das vezes ele não vai chegar pedindo um planejamento previdenciário. Isso, assim, é muito difícil de acontecer, porque, de fato, eles não sabem o que é um planejamento previdenciário, né? Eles querem, doutora, quero ver aí meu benefício. Quando a gente fala de planejamento, a maioria das vezes a gente está falando de aposentadoria, né? Pode ser que seja outro benefício, mas a maior parte das vezes é uma aposentadoria. Normalmente é aposentadoria e geralmente programável, né? Aposentadoria que a pessoa teria como se organizar para tê-la, né? Tanto agora quanto continuar contribuindo mais para frente para ter o benefício também.
Exatamente. É bem isso, Gisele. Aquele benefício que dá tempo de se programar, né? A gente consegue fazer uma associação aí, benefício programável e programação, vamos chamar de programação de um bom benefício, né? O planejamento previdenciário. Então, essa é a minha segunda dica que eu trago para vocês. É essa recepção ao cliente, fazer aquele momento, né? Nem que seja meia hora que você atenda, mas fazer ele confiar no seu serviço. Essa é a minha segunda dica do planejamento. Mas como eu até tinha dito, né? O cliente previdenciário, ele não vai, na maioria das vezes, te procurar, eu quero um planejamento previdenciário. Não, né? E nem sempre vai ser no primeiro encontro que você vai poder, ou vai ser a melhor estratégia, né? Você oferecer no primeiro encontro o planejamento previdenciário. Muitas vezes o cliente só quer saber um sim ou não, né? E oferecer um planejamento previdenciário pode assustar, né? Porque querendo ou não, né? Envolve um investimento, né? Tem um custo que muitas vezes não compensa para a gente fazer, se não for um custo que compense mesmo a gente ficar ali um dia calculando, elaborando estratégia, porque planejamento previdenciário não é só colocar ali num software, né? E deixar que o software calcule pra gente. Se fosse isso, ia ser maravilhoso, né, gente? Ia ser incrível, mas a gente precisa mesmo elaborar estratégias e estratégias que a gente vai usar, a cabeça, não é o software, não, tá? Então, posso falar que a terceira dica eu nem tinha anotado aqui, mas a terceira dica é dominar os elementos de cálculo e não depender só do software. Você usa algum software, Gisele? Eu vou te dizer que no momento eu uso 3. Porque. Eu também. Primeiro porque. Né, guria? Porque assim, tá difícil. Os dois que eu uso que estão adaptados para reforma, eu já peguei falhas. Então, assim, eu faço nos dois e eu ainda faço algumas coisas à mão. Eu gosto de ter tabelinhas, assim, então eu faço o quadrinho. Eu também. Né? Então, tal regra precisa de tantos anos, homem, mulher, precisa, né? Tanto de pedágio, daí eu anoto quanto que precisa e do lado eu anoto quanto que o cliente tem. E daí vejo mais ou menos quando bate a data. Às vezes o sistema dá alguma diferença, às vezes o sistema chega perto. Mas eu gosto de conferir, porque nessa história de pós-reforma, a gente tem que saber que nem o INSS está com o sistema 100% funcionando. Né? O cálculo que eu mais gostava, antes da reforma, eu vou te dizer, eu usava só um, que é gratuito, e eu deixo aqui a dica para quem quiser trabalhar com direito adquirido antes de 13/11/2019. Gente, JusPrev da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Gente, é gratuito, anotem aí, www.jfrs, Justiça Federal do Rio Grande do Sul.jus.br. E esse programa, ele tem lá, são muitos programas, tem inclusive programa cível, de cálculo, você tem que fazer um usuário, mas o acesso é gratuito e ele é desenvolvido pela Contadoria da Justiça do Rio Grande do Sul. Então, execução, por exemplo, eu só faço pelo JusPrev 3. O cálculo de benefício tem vários, tem desde antes, lá, desde 77, 76, ele tem, porque ele tem o RTN, ele tem o IRCM, e ele tem o JusPrev 5, que é um programa de cálculo que faz os benefícios com a média dos 80%. Então, antes da reforma, eu usava esse como principal. E só tem um cálculo que ele não faz, que é o da revisão da vida toda. Isso antes da reforma, né? Que ele não fazia. Porque é muito recente, né? E da revisão da vida toda incluía salários antes de julho de 94 e ele ficava ali vinculado. Então, eu usava, para a revisão da vida toda, eu usava outro sistema. Mas todos os outros eu usava ali. Pós-reforma, eu acabei contratando 2 programas a mais, um que é aquele do IBDP, né? O outro é o cálculo jurídico.
Mas, gente, eu Uhum. aconselho vocês a conferirem tudo na mão, porque assim, Sim. 100% até agora, eu já peguei alguns detalhes ali. Já ouvi falar muito bem também daquele do IEPREV, mas esse eu ainda não usei, não Eu também conheço. já ouvi falar e não conheço. Não sei qual que você usa, quais que você usa, né, Bruna? Mas as dicas que eu tenho, assim, antes de 2019, programa gratuito da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é um monte de opção ali. Pós, eu tenho usado esses outros dois também, né, em conjunto. Eu usava sempre o Prévios, tá? Até antes da reforma. Mas é justamente o que você falou, né? Não dá para confiar 100%. Eu já falei isso várias vezes e repito aqui que eu gosto de fazer na mão. Eu gosto de desenhar, fazer as tabelinhas. Eu tenho uma tabela que eu já deixo. Vou até inclusive dar uma editada nela, depois disponibilizar para vocês, mas eu já deixo lá como o meu norte, assim, para não ficar precisando consultar a emenda toda hora, eu deixo lá como um norte para eu conseguir fazer esse cara crachá, né? Digamos Uhum. assim. Dou uma olhada lá na contagem, converto os períodos necessários, acrescento uma possibilidade ali de pagamento em atraso, de indenização, uma possibilidade de reconhecimento de algum vínculo trabalhista, alguma ação trabalhista que teve. É justamente aquilo que você falou, muito bem falou no início, né? Então, software é algo assim que faz a diferença? Sim, faz a diferença, né? Encurta o nosso cálculo. Eu tenho o cálculo no próprio Excel de tempo de contribuição. Então já teve um período que eu fiquei sem software, foi bem, inclusive acho que foi final de 2019. Então pensa, tava ali, deu um problema lá no sistema do escritório, tava só com o meu laptop que não tinha software. Aí fiquei no Excel. Consegui? Consegui. Deu trabalho? Deu trabalho, porque fiz tudo na mão, mas deu certo. Então, aquilo lá, é importante a gente saber o que a gente tá, as regras que a gente tá falando, né? Não depender exclusivamente no software, porque pode dar algum erro, como a Gisele bem disse, e também pode acontecer, né, não sei se já aconteceu com vocês, mas já deu um erro lá no sistema do escritório onde eu atuava. Então a gente ficou sem e foi fazendo na mão mesmo. Peguei a minha tabelinha lá que eu tenho das regrinhas e fui fazendo o cara crachá. Eu sempre falo o cara crachá. Bateu aqui, vamos ver que ano que vai dar os pontos. Aí vou somando idade, mais tempo de contribuição. É na mão mesmo, gente. Mas realmente o software tá aí para nos ajudar. Eu acho que é um investimento que vale a pena. Quem está começando, às vezes não tem tanta demanda assim, que não sabe se vai pagar um software, porque tem software que a gente tem que pagar o ano inteiro, né? A gente compra o pacotão. Mas tem alguns que dá para a gente ir pagando mês a mês. Daí, às vezes, compensa a gente pegar esses. Eu acho que o cálculo jurídico é um. O Somprev precisa se filiar, né? Ao EBDP. Como que é, Gisele? Eu Eu uso uso pelo também. IBDP, mas eu não sei Se se dá tem para alguma pagar a forma. Deve ter parte, né? alguma forma de compra à parte também, porque acho que é um programa de cálculo independente, né? Eu acho que tem um convênio com o IBDP, mas quem é associado do IBDP tem acesso. Quem é associado do É, IEPREV tem acesso ao do tem IEPREV, e eu acesso. acho que quem se inscreveu na pós do IEPREV também ganhou acesso a esse programa de cálculo, se eu Ah, não que me engano. legal. É. Que legal. Ó, o Fred. Oi, Fred, não vi que você estava aqui. Somprev pode comprar a parte, sim. E também tem por mês, ó, a Jaque falando. Então eu não É. sabia disso aí. E é legal para quem está começando, às vezes, para se habituar com o sistema, né? Inclusive, tem alguns, o Prévios, o cálculo jurídico, são Prev, não sei, que a gente pode testar gratuitamente por 7 dias. No começo, assim, é sempre um pouco mais difícil, né? Até se habituar com todas as ferramentas do sistema. Mas eu acho um bom investimento. Para quem não quer de maneira nenhuma, né? Tem a opção do Excel.
Eu E tenho tem uma planilhinha tem do esses Excel. da justiça que são E tem gratuitos. esses da. O da Justiça do Rio Grande do Sul faz cálculo de tempo, faz cálculo da média dos 80%, ele faz bastante coisa. Ele só não está atualizado, mas ele está trabalhando para ser atualizado. A gente tem, inclusive, solicitado ao TRF, eles estão adequando para pós-reforma, né? Então, vale acompanhar, porque daqui a pouco eu acho que já vai estar funcionando também a questão da reforma, mas o cálculo de tempo já funciona, né? Uhum. E tem umas questões que eu vou falar até mais para frente, de questão de evolução de renda, de colocar ali uma correção monetária ou não. A gente sabe que tem alguns sistemas que fazem e outros não. Mas isso já fica lá na questão das projeções que a gente vai falar já já. O Fred está falando aqui que o Somprev, é o Somprev, Fred, dá para usar apenas um dia quem quiser, que é interessante para quem tem pouca demanda. Eu não sabia disso. Olha como é legal a gente conversar. A Jaque está falando que tem o Previd. Me indicaram esse Previd. Parece que ele tem um ótimo custo-benefício, que é um pouquinho mais barato que os outros. E também tem ferramentas muito boas, né? Então eu acho que assim, que vale a pena, mas quem não tem condições, a gente sabe que aí quem está no início realmente faz diferença, né? Pagar por um software ou não. Então a gente tem algumas outras possibilidades, digamos assim, né, para fazer esse cálculo. Então é isso. A questão, acho que já me perdi nas dicas, gente. Não sei se eu tô na terceira, Já foi na terceira, agora vai para a quarta. Você estava na a terceira. quarta. Então, meio que se mistura com a terceira, porque a quarta é realmente dominar a questão dos cálculos, né? É uma questão que a gente não precisa demonstrar tanto para o cliente, né? A gente não precisa falar termos técnicos para o cliente, mas, gente, o planejamento, em que pese seja um serviço consultivo, eu coloco uma responsabilidade nele tão grande quanto o requerimento de um benefício. Às vezes até mais, porque a gente está trabalhando com uma vida, né? Muitas vezes a gente vai indicar o quanto o segurado precisa contribuir para alcançar determinada RME, determinada renda, né? Aquela quantidade, aquele valor vai fazer diferença no dia a dia dele, na vida dele. Então, entender o cálculo é muito importante pela questão mesmo da responsabilidade que a gente tem ao fazer um planejamento. Às vezes a gente pensa, é só um serviço consultivo, né? Não é uma ação. Mas eu acredito que seja de grande responsabilidade também. A gente planejar é uma vida, né? Os meses de espera pelo aquele benefício e também o pós, né? Depois que a gente vai acabar, e até interessante depois acrescentar sobre a fidelização do cliente, né? A gente fez o planejamento, espera que aquele cliente volte daqui a uns meses, ou seja, ou daqui a uns anos mesmo. Então, dominar os cálculos para apresentar a possibilidade do melhor benefício, nem que seja para dar uma notícia ruim para determinado cliente, porque já aconteceu muito comigo, inclusive semana passada, o cliente ficou em choque que ele esperava, né, ter uma renda parecida com a que ele tem hoje. E eu dei a notícia que não seria assim, né, de forma alguma, nem que ele contribuísse a partir de agora pelo teto. Ele ficou muito chateado, mas eu prefiro dar essa notícia ruim agora do que ficar dando uma falsa esperança para ele, né? E tem uma Então, coisa, né? No planejamento, se você explica para a pessoa mais ou menos qual é a renda, né? Porque você tem que fazer a média para ver ali como é que estão as contribuições passadas, né? E no momento que você faz a sim. média, que você indica, olha, a sua média é tanto, se o cálculo fosse nessa regra, seria lá 60 mais 2%. Enfim, daí você faz ali as simulações, ó, a regra você tem direito adquirido a tal coisa, mas às vezes ele não está no momento de se aposentar.
E talvez ele esteja naquela, porque tem gente que ainda tem aquela ideia que nos últimos 5 anos vai pagar no teto, que vai ganhar o teto. Ou que vai pagar no teto, né? Então a pessoa começa a pagar, ele deixa de gastar aquele dinheiro naquilo, que não vai ter o retorno que ele espera, e talvez consiga direcionar esse investimento em alguma outra coisa. Ele pode também, nesse caso, quanto antes, né, você avisar, talvez melhor ele consiga organizar a questão financeira e se programar para essa aposentadoria que não vai ser suficiente para aquilo que ele está esperando. Porque às vezes a pessoa está gastando mais do que ela deveria, e ela vai ter que organizar as finanças para talvez fazer uma reserva adicional, que ela acha que a Previdência Geral, regime geral, né, a Previdência Pública vai resolver. E quem se assusta muito com os resultados também, às vezes são os servidores públicos, né? Porque muitos têm aquela ideia de, da integralidade, do último salário, e tem muitos desses que entraram depois de 2004, né? Não vão ter a integralidade, eles não têm acesso à regra de integralidade nas regras de transição existentes. Tem gente que entrou depois dos regimes próprios já terem instituídos os regimes complementares, então eles estão vinculados ao teto do INSS, agora, né, pós-reforma ainda com cálculo semelhante ao do INSS. As regras de transição são um pouco diferentes, algumas, né, são mais... eles têm menos regra de transição, inclusive. Então, é bem importante essa programação, porque é melhor ter a notícia ruim no início e poder realmente se organizar para viver com aquela renda e ter outras fontes de investimento que possibilitem essa condição, essa tranquilidade, qualidade de vida na aposentadoria, né? Que se eles não se organizarem, às vezes não vão ter e só vão ser surpreendidos lá na frente, num momento que talvez não consigam mais fazer reserva para poder realmente, né, ter uma aposentadoria mais tranquila. Inclusive, eu vou até fazer um gancho de tudo que você falou, que fizeram uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que até você é melhor que eu para responder. Se dá para fazer o planejamento para o servidor público, porque isso é pouco discutido, mas eu também acho que, inclusive, é um super nicho aí, gente. Muito. Assim, servidor público, muitas vezes, ele quer saber quando que ele vai poder se aposentar, mas às vezes, ele contribui para mais de um regime. Tem servidor que contribui para 2 regimes, porque tem cargos acumuláveis, aliás, 2 regimes próprios e mais um regime geral. Daí eu tenho alguns colegas que eu vi assim, que me mandaram, professora, sempre que tem regime geral, eu vou lá e tiro tudo que dá e vou averbando nos outros. Não. Mas peraí, você viu realmente qual vai ser o resultado de cada um dessas aposentadorias, né? Realmente é o melhor? Para você pegar uma certidão de tempo de contribuição, você tem que ter feito planejamento previdenciário. Você tem que ver qual é o melhor benefício, porque na verdade o que você faz é transferir tempo de um lugar para o outro. Mas e o resultado, né? Porque não é só fechar a aposentadoria. Não. Nesse caso, não é só você conseguir o direito. É você planejar para o melhor benefício em cada um dos regimes que estejam disponíveis, né? E isso aqui a gente tem a questão da previdência complementar também. E tem perguntas que a gente tem que fazer, principalmente para os servidores, mas agora para todo mundo com a questão da pensão, né? Mas os servidores é uma pergunta muito importante. E o seu esposo, a sua esposa, faz o quê? Sim. Porque o servidor público, principalmente, eles tiveram um período de migração, os federais, mas talvez volte, enfim. Quando o servidor público tem uma esposa, ou vice-versa, né? Ou um esposo, enfim, que também é servidor público, eles têm, por exemplo, às vezes eles têm 2 regimes próprios, né? O Supremo decidiu que a pensão e uma aposentadoria, se recebidos de 2 regimes próprios, os 2 somados ficam limitados ao teto. E no caso das aposentadorias, não. As 2 aposentadorias podem ser superiores ao teto, né? Cada uma vai ter o teto aplicado assim, mas se somar a pensão e a aposentadoria, além de ter toda a questão da acumulação, o teto é único. Então, às vezes, se o benefício é muito alto de um, é melhor que o outro tenha o plano complementar. Sim. Olha que legal, só gente. Até o limite do INSS. E daí faça um plano complementar
que daí não fica dentro desse limite, do que ele pegar e manter o regime próprio. Então, a migração foi interessante para algumas pessoas nessa situação. São vários detalhes que a gente tem que ir Sim. conhecendo os regimes, né? Mas não é só a vida da pessoa, né? Agora, por exemplo, eu já sou pensionista e eu tenho 45 anos. Eu quero começar a contribuir. Vale a pena eu pagar acima do salário mínimo? Se Nossa, eu for acumular olha o aí, gente. segundo benefício, eu vou acumular o segundo benefício. Acima de um salário mínimo, a primeira faixa eu acumulo só 60%. Vale a pena eu Sim. pagar como facultativo acima do salário mínimo? Não, é melhor você pegar esse valor e fazer, né, em outro regime. Coloca numa poupança, faz uma previdência complementar, sei lá, compra título do Tesouro para 15 É, anos de, né? Ali você compra com 30, 40 reais, você vai comprando os títulos ali mensais e guarda para daqui a 15 sim. anos você ter esse valor. Então, são detalhes que envolvem mais do que só o cálculo do tempo de contribuição. O planejamento previdenciário é muito mais do que isso, né? E envolve um planejamento familiar, não é só o planejamento do Isso que eu ia segurado. falar. Olha que legal, gente. Planejamento previdenciário familiar. Essa eu não tinha escutado, mas faz muito sentido, né? A gente trabalhar com todos os regimes, o regime próprio, regime geral e regime complementar. Eu já fiz planejamento, na verdade, assim, o cliente assegurado tinha a questão do planejamento previdenciário no INSS e ficou em dúvida se contribuía, justamente o que você acabou de falar, né? Se contribuía pelo teto, pelo mínimo, ou se pegava esse valor, né, que seria o restante da diferença do teto para o mínimo, e colocava ali na previdência privada. Então, dá para a gente fazer um planejamento de privada também, não na questão de calcular a renda, né? Mas analisar a questão do contrato. A gente precisa ser um pouco civilista e juntar dois serviços, né? O planejamento previdenciário no INSS e dar uma analisada na previdência complementar, seja do servidor também, ou a própria previdência complementar ali contratada num banco, né? Sempre existe uma estratégia dependendo do histórico, da realidade do segurado. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai entendendo essa necessidade, essas dúvidas que são muitas vezes muito comuns. Então, planejamento previdenciário não é só INSS, dá também para fazer para servidor público, inclusive fazendo um merchan aqui do curso da professora Gisele lá sobre o regime próprio, muito bom. Acabou, Ai, que bom. ele está no começo ainda, né? Isso, a gente vai ter Eu a acho que segunda faz aula diferença a dia gente 25. entender. Então, E eu com tô relação à adorando, confesso. previdência complementar. Ai, que bom que você está gostando. E com relação à previdência complementar também, uma dica para quem está fazendo planejamento previdenciário, foque nas previdências fechadas. Previdência Sim, aberta, previdência de banco, aquela que ele faz ali, né, vinculada à conta corrente, geralmente não vale a pena, os contratos, como a Bruna falou, são leoninos, né? Tipo, tem que analisar com cuidado, cheio de letrinha ali, que a pessoa, na verdade, no sim, final, o dinheiro fica para o banco, eles têm fins lucrativos, não são muito legais, não, gente. Mas às vezes a pessoa tem sim, acesso a uma previdência complementar fechada, que são aquela de planos instituídos ou patrocinados, aquelas são bem mais sim. interessantes, não tem fins lucrativos. E o legal é que a maioria dessas previdências fechadas elas têm simuladores ali de cálculo que você consegue ter uma noção pequena do valor do benefício, mas consegue fazer. E quando for fazer Noção, essa né? simulação, quando for Uhum. fazer essa simulação, uma dica. Cuidado com os juros que eles estão embutindo. Alguns desses sistemas permitem que você faça, que você escolha os juros. E veja, a gente está com Selic de 2% ao ano, 1,9, né? Então você coloca lá o menos de Uhum. juros que tiver, porque também não adianta você simular um juros lindo, né, num país que está com 1,2 Eu de sempre coloco o Selic. mínimo. Daí você já Uhum. consegue um Então, benefício gente, mais próximo, assim, né? sim, com certeza.
Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, né, de INSS, e também oferecer essa questão que também é previdenciária, né? Investimento, não vamos, lógico, mudar a nossa profissão, mas faz a diferença a gente ter um conhecimento que foge um pouco do básico, né? Eu acho que faz a diferença, sim, tanto para o cliente quanto para nós mesmos, né? Os advogados previdenciários. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A Deixa eu Jaque pegar está umas perguntando se dá perguntas tempo de aqui. começar o Deixa eu pegar umas curso. perguntas do. Dá sim, Tá. já aqui, dá tempo de começar sim. Deixa eu abrir aqui. Uma pergunta. Bruna, você entrega os cálculos para clientes? Pergunta da Francine. Como que você fez isso que apareceu a pergunta aqui? Então, é o Pareceu legal grandão, daquele assim, pra do mim. pontinho de interrogação. No pontinho de interrogação, a gente consegue puxar a pergunta que aparece na tela. Daí aparece quem fez. É bem legal. Quem Que quiser, faz ali legal! no finalzinho, que daí aparece. Gente, eu entrego sim, porque eu acho que fica mais bonito esteticamente. Não acredito que o cliente vai entender, a não ser que ele tenha, né, muito conhecimento, pesquisado muito, enfim. Mas eu trouxe até, olha aqui, tá todo bagunçado, tá, gente? Que ainda eu vou mandar encadernar isso aí. Na verdade, eu vou imprimir outro, que deu alguns errinhos. Mas eu trouxe um aqui para mostrar mais ou menos a estrutura para vocês. Nunca fiz isso, tá? Então, fica aqui entre a gente. A estrutura do meu planejamento para vocês. Primeiro eu coloco mesmo não vou mostrar tudo porque, né, tem bastante coisa, mas primeiro eu coloco o relatório que a gente demonstra, né, quanto tempo de contribuição, aquela questão mais básica, né, qual é a data possível para aposentadoria, a possível renda mensal, conforme a realidade dele, né? Todos os períodos que eu utilizei, que eu recorto lá do sistema, seja qual for, esse aqui eu recortei do cálculo jurídico. Então, eu só peguei o próprio cálculo e recortei aqui para ficar simples de entender. Aí depois eu explico, né, todas as hipóteses de aposentadoria. E no final, eu coloco a questão de custo-benefício, do retorno do investimento e, por fim, faço uma conclusão. Então, aqui, minha conclusão é curta e bem simples para o cliente entender. Aí, depois, eu coloco anexos, que daí vem... nesse aqui, o cliente ele perguntou como que fazia para contribuir pela guia. Ele tinha acabado de sair do emprego e ia passar a contribuir pela guia. Aí eu coloquei um passo a passo. Isso foi aqui um diferencial. Eu não coloco geralmente, mas coloquei um passo a passo para ele saber como que faz esse pagamento. Também coloquei como faz a guia pela internet. E no final coloquei o relatório, os cálculos. Não acho que o cliente vai entender esses cálculos. Às vezes nem a gente entende tudo que tá, né? Tudo que tá disposto lá no software pra gente. Mas eu acho que dá um valor a mais pro serviço, agrega, sim, o serviço. O cliente gosta de tabela, de gráfico. Quanto mais desenhado, melhor. Minha opinião, tá? E tem cliente que às vezes entende, né? Tem cliente, os Sim. engenheiros costumam gostar muito dos cálculos. Eu também tenho alguns que são professores, né, de matemática, que gostam bastante. E eu acho, gente, o seguinte, que se você cobra pelo planejamento, e eu aconselho que vocês façam a cobrança, porque o planejamento é um processo trabalhoso, né? Você tem que entregar o que baseou os seus resultados. Ainda que o cliente eventualmente não queira olhar, que ele fique satisfeito só com o resumo que você apresenta no texto para ele, eu acho que ele precisa saber da onde você tirou aqueles resultados. É até uma forma de você comprovar que aquilo não é achismo, que você fez um monte de simulação e você chegou àquele resultado. Claro que assim, como eles gostam. O ADV, o Souza falou ali, às vezes o cliente vai dar a entrada sozinho. Sim, mas ele não te contratou para dar a entrada num pedido administrativo. Ele te contratou
para fazer um parecer de planejamento previdenciário, para ele poder tomar a decisão dele, que às vezes vai ser entrar com o pedido sozinho. Por isso que o planejamento não pode ser entregue gratuitamente, né? Que normalmente esse planejamento você deve fazer uma cobrança para remunerar o tempo que você vai dedicar a aquele cliente, porque e isso é legal para quem está começando, porque o planejamento é uma forma que a jovem advocacia tem usado para ter um retorno mais imediato, porque as ações demoram um pouco, ainda que a gente é privilegiado aqui no TRF da Quarta, que tem ações que em 6 meses já estão com a RPV expedida, já estão com pagamento, né? Mas esse fluxo inicial, ele é interessante para quem está começando, conseguir manter os seus escritórios, né? Conseguir pagar as despesas do dia a dia. Então, o planejamento é sim um nicho importante, inclusive para a jovem advocacia. E o que você pode fazer, e que eu acho importante, essencial daí, é você contratar no planejamento quais são os limites de planejamento. Se você ainda não conhece de previdência complementar ou não se sente confortável com previdência complementar, coloque e daí faça um contrato. Coloque no contrato do seu planejamento que o objeto do planejamento vai ser o regime geral e o regime próprio. Ou só vai ser o regime geral, que você não vai analisar o regime próprio. Porque um dos cuidados que você tem que ter, até por uma proteção sua como advogado, é delimitar o objeto do contrato. Não adianta passar o orçamento e fazer o serviço. Porque o cliente, às vezes, já vi casos, por exemplo, de cliente, de colega que chega ali reclamando, eu digo, não tem justificativa. Ele chega e diz assim, eu paguei, sei lá, um salário mínimo para advogado entrar com o pedido administrativo e agora ele quer me cobrar para entrar com a ação. Sim, mas ele cobrou um valor para fazer uma coisa e agora outra coisa tem outro valor. Né? Mas estava delimitado no contrato. Ele diz, não, mas eu paguei, ele disse que era para tudo. E daí fica aquele problema com o cliente. Então, assim, mesmo no serviço de planejamento, no serviço de... Porque o planejamento é uma espécie de parecer, né? Mesmo no serviço de parecer ou no serviço administrativo, estabeleçam os contratos, façam os contratos, detalhem o objeto e coloquem lá, olha, vou fazer um pedido administrativo. O objeto do contrato é isso. Não inclui sustentação oral, recurso administrativo, ajuizamento da ação. Você tem que dizer ali, mais ou menos, né? O que inclui e o que não inclui. Para ter um tratamento transparente com o cliente, para você ficar protegido de depois o cliente dizer, não, mas eu te contratei para me dar um benefício. Não me interessa na via administrativa, se é na via judicial, ou eu contratei o planejamento, agora você vai ter que fazer o meu pedido administrativo. Não. Agora, às vezes você pode dizer, olha, para mim não vale a pena fazer planejamento só, porque aqui na minha cidade eles não aceitam pagar. Então, eu só faço planejamento. Se o cliente fechar comigo, se couber benefício, ele já vai fechar comigo isso. Porque daí eu não vou cobrar no planejamento, eu vou cobrar bem pouco no planejamento, cobrar o valor de uma consulta, enfim, na tabela da OAB. E daí, dali em diante, eu sigo já com os demais serviços. Para quem... Eu vi que tem algumas dúvidas aqui sobre quanto cobra, né, do planejamento. Aqui tem a Fábio, tem a Sandra. Essa dúvida, acho que é do software. Um conselho uso de segundo quanto eu cobro. Uma coisa legal de saber é que, assim, gente, as OABs, já desde o ano passado, estão num movimento, as OABs as seccionais, cada estado tem a sua tabela de honorários. E nas tabelas, desde o ano passado, as OABs estão atualizando. Várias OABs já fizeram isso. Então, é importante você conhecer a tabela do seu estado para verificar se lá tem um parâmetro mínimo, né? Alguma noção que... Porque muitas dessas tabelas revisadas já incluem o planejamento como serviço. E você pode, inclusive, mostrar para o cliente, olha só, este é o valor da tabela da OAB, esse é o valor que eu cobro. Você está fechando vários serviços, então eu vou somar e vou fazer um desconto. Você já está fechando comigo o pedido administrativo, né? Então, esses detalhes, assim. E a cobrança, né, Bruna? Depende muito do local onde você está e do tipo de cliente, né? E do tipo de análise. Veja, se eu vou fazer um planejamento que inclui previdência complementar,
2 regimes Nossa, próprios e mais o regime geral é um é o valor. mais trabalhoso. Se eu vou fazer um planejamento que eu vou contar o tempo, verificar os casos, mas que é uma coisa um pouco mais simples, porque pelas perguntas que você faz para o cliente, as respostas que ele te traz nesse atendimento inicial, você tem mais ou menos a noção da complexidade, ou pelo menos do número de regimes que você vai ter que trabalhar. E dali Exatamente. você consegue ter uma ponderação maior de qual seria o valor justo para você e para o cliente, né? Então, eu Uhum. percebo ali que no meu estado, na minha cidade, a tabela da OAB está um pouco maior do que eu consigo cobrar. Verifique ali, né? Se você consegue, às vezes o parcelamento ajuda muito. Então, o cliente não Sim. consegue pagar à vista, mas ele pode parcelar. Ou então ele pode você pode fechar outras coisas. Para mim, vale a pena juntar o planejamento. Eu sempre faço planejamento junto com o processo administrativo, por exemplo, né? Então, se o cliente, é um valor se você fechar comigo o administrativo. Se você quiser só o planejamento, e daí depois, se você quiser, você faz sozinho, é outro valor. E isso você pode colocar ali para o cliente, né? Quanto que custa cada coisa em separado e quanto que elas custam em conjunto, já que você dá um desconto de uma, de outra, né? Enfim. Uhum. Eu ia até comentar como gente, não sei que dica, mais uma dica, né? Em relação ao É aqui. comentário do ao ADV JC Souza, que falou que entregou o planejamento e o cliente fez sozinho, né? É um risco, no entanto, como eu faço para poder, como estratégia comercial mesmo, já pensando na questão de fidelizar esse cliente. Eu sempre faço o contrato, tem que fazer, tá? Assim como a Gisele bem falou. E eu deixo estipulado lá que se o cliente fechar em determinado período a aposentadoria, vamos supor, que o cliente já vi que existe a possibilidade que seria o melhor benefício para ele. Se ele fechar comigo, eu desconto, depende da época que ele fecha, né? Mas se for agora, eu desconto o valor do planejamento dos honorários do benefício, né? Então, são estratégias de gancho assim que a gente pode fazer para não perder o cliente. E outra coisa, vamos supor que o cliente entre numa questão de uma regra de transição e que a gente precisa explicar isso na nossa petição. Eu deixo muito bem delimitada a questão da regra de transição, de qual regra que ele atinge, por que ele atinge e regra do cálculo do valor do benefício também. Então, eu explico para ele que no nosso requerimento vai conter uma petição que explica todas essas questões e que a possibilidade de ser concedido um benefício que seja com valor errado, ela diminui, porque a gente acaba podendo, a gente explica porque isso acontece, junta os cálculos, né? Em que pese a gente entregue o cálculo para o cliente no planejamento, eu pelo menos entrego, ele não sabe como apresentar isso num requerimento, numa petição, né? Então, é muito importante. Por exemplo, o cliente não vai saber que a regra do pedágio, por exemplo, se limita a 100% e uma regra de pontos pode ultrapassar a 100%, né, da média salarial. Então, são essas questões que a gente precisa deixar claro no momento que o cliente, eu não sei, né, por que eu faria com você? Né, se eu já sei quando que eu vou alcançar. Então, já é a questão comercial de fazer um gancho com outro serviço, seja o requerimento do benefício, às vezes precisa fazer uma correção do CNIS, né? Exatamente. Quando é servidor público, a gente analisa essa questão de expedição de CTC, de reconhecimento de atividade especial. Então, nem sempre o segurado vai fechar o benefício, mas a gente tem serviços que a gente pode já fazer o gancho aí através do planejamento. E em relação ao custo, quanto cobra em média para um planejamento, é bem isso que a Gisele falou, né?
A gente depende do estado, da OAB, a gente tem que se basear, né, no que está disposto ali para gente. Eu já vi muitos colegas cobrando, por exemplo, em São Paulo, eu sei que cobram até 4, 5 mil reais para um planejamento. Mas também já vi pessoas cobrando 1.000, 2.000. Então varia muito. Eu não consigo dizer com propriedade qual é o valor que a gente deve cobrar, né? Por essas questões de tabela do OAB e também da complexibilidade do cálculo, né? Tem alguns planejamentos que eu demoro 3 dias para fazer, né? Então são 3 dias que a gente deixa de poder de estar fazendo outra coisa, né? Tá peticionando, cumprindo prazo, mas eu foco no planejamento porque, como bem disse a Gisele, para quem está começando é um bom nicho. Eu, por exemplo, que saí de um escritório grande, né, e estou começando, digamos agora, para mim tem sido proveitoso, porque meu escritório, obviamente, não está girando ainda, né? Então, eu conto com essa oportunidade que veio aí, que tá, eu acredito que está em ápice ainda. Né? Em 2021 vai ter bastante planejamento para a gente fazer ainda. Então, eu acredito que... Você acredita, Gisele, que 2021 seja um ano bom para planejamento? Eu acho que vai ser um ano muito, acredito que vai ser um ano muito bom para a advocacia previdenciária, vai seguir, né? Porque Em si, né? eu percebo que a gente tem evoluído muito, assim. Eu vou dizer que quando eu comecei em 98, a advocacia previdenciária tinha um congresso em todo o país, a gente tinha 2 grandes escritores, que era o Wagner Balera e o Vladimir Martinez. Meu E ex-chefe, o Valera. o Valera, e a gente tinha assim pouca. Nós éramos uma aba do direito do trabalho, né? A gente tinha pouca construção acadêmica, o pessoal ainda estava Sim, começando a se dedicar, a maioria das faculdades não tinha direito previdenciário, agora já não. se tornou uma matéria obrigatória nas universidades, né? Nas novas emendas já está aparecendo. Então, assim, o direito previdenciário está crescendo. E a advocacia previdenciária é uma das maiores em números, né? A gente está vendo uma migração da advocacia trabalhista para a advocacia previdenciária em muitas áreas, porque a gente está tendo Sim, muita demanda, foi uma sequência de projetos de emenda, de emendas constitucionais, de reformas, e esse ano muitos estados estão fazendo as suas reformas e os municípios sim, esse ano e ano que vem vão fazer. Então a gente vai ter um aumento, servidor público também vai ter muita demanda. Então, a advocacia previdenciária, ao invés de estar diminuindo, ao meu ver, é uma das advocacias que está em crescimento, já vem pelo menos nos últimos 5 anos. E eu acho que o que aconteceu com a consciência previdenciária da população brasileira não vai mais retroceder. O brasileiro que tem um pouco de condição, que ganha acima ali de 3.000, 4.000 reais, ele já se questiona qual é o melhor momento, qual é a melhor forma, porque ele não acredita mais nos regimes públicos de uma maneira completa, como era antes. A pessoa achava que ia receber o último salário ou dos últimos 3 anos. A iniciativa sim, privada tinha isso, era a média dos últimos 3 anos, né? E o servidor era a média, era o último salário. Então, essa era a realidade que a gente tinha até 99, depois começam as reformas, começam as alterações, né? A emenda 41, a emenda 47, as coisas vão mudando. 99, a lei que criou o fator previdenciário, que mudou a média de 3 anos para toda a vida contributiva da pessoa, né? E essa realidade de que a ação trabalhista, de quando eu era estagiária, eu comecei, daqui a 40 anos, quando eu vou me aposentar, que vai fazer diferença, isso não vai mudar, né? E as pessoas vão cada vez mais precisar de se planejar, seja um pouco antes de se aposentar para regularizar o CNIS, né? Seja no momento que está começando. Eu recebi muita pergunta: vale a pena eu pagar para o meu filho começar a pagar como estagiário? Quando que eu inscrevo com 16? Espero ele entrar na faculdade? Você está fazendo planejamento
para filhos dos seus clientes, né? Na verdade, Ai, é que isso que você está legal. fazendo também. Então, o importante é isso. Assim, eu acho que a advocacia previdenciária só vai crescer. Eu acho que 2021 é um ano muito frutífero para todos nós. E o desafio, que daí até tem uma pergunta. Só antes, deixa eu puxei uma pergunta aqui da questão dos tratados internacionais que a gente falou, gente. E coloquei o link para vocês. Os tratados internacionais constam no site que agora no INSS do gov.com lá. Se botar tratados internacionais e entrar, eu botei o link, mas não sei se dá para clicar aqui. Eu Senão acho que tá. eu vou botar, depois quando terminar, eu vou botar lá no meu stories, no meu perfil, eu vou fazer uma fotinho e daí eu coloco embaixo o link dos acordos. Que tem no site do INSS, você consegue baixar, que agora virou gov.br, né? Mas tem uma outra pergunta de qual é o maior desafio, né, da advocacia previdenciária que está começando. Eu acho que daqui está começando e daqui está no meio, daqui está no fim, é a questão do conhecimento, do estudo, né? A gente tem que estar constantemente atualizado. E esse desafio, eu acho que a gente tem um campo muito legal, que são as redes sociais, que são os eventos, Sim. que são os cursos. Os cursos online permitiram, por exemplo, que as pessoas de qualquer lugar do país ou até fora do país consigam ter acesso a professores, ter acesso a matérias, de uma forma gratuita, que nem a gente está fazendo aqui, ou de uma forma mais elaborada, como são essas aulas específicas online, mas os congressos presenciais, acredito que no segundo semestre já, né, vão retornar, a vacina já está começando a, a estabilizar um pouco mais essa questão, né? Eu acho que o Ai, maior não vejo a desafio hora da de advocacia encontrar todo mundo. eu também, saudade de todo mundo. Mas eu acho que o grande desafio para o advogado previdenciário em geral é o estudo constante. Se a gente parar, a gente fica para trás. Então, a gente tem que estar sempre, sim, se dedicando, lendo as portarias, lendo as normativas, lendo a lei, assistindo live, que nem vocês estão fazendo aqui, né? Trocando ideias, participando de cursos, congressos, enfim, acho que esse é o desafio. Mas da advocacia iniciante, eu acho que o desafio é realmente os primeiros 2 anos ali que você tem que se sustentar e girar o escritório, né? Para as ações que você está entrando, para que elas comecem realmente a pagar. E daí, nesse contexto, eu acho que algumas dicas, né? O planejamento previdenciário é uma delas. O pedido administrativo com qualidade é outra, porque você pode ter um benefício concedido em 30, 60, 90 dias, né? Às vezes que demore 8 meses, um ano, né? Que às vezes é um tempo longo na via administrativa, muitas vezes, dependendo do local, a ação demora mais que isso. Então, um bom processo administrativo vai fazer o teu escritório rodar mais rápido, que você Tem consiga se manter. algumas situações vale muito mais a pena investir no administrativo do que no judicial, né? Essa mentalidade, pelo menos é o que eu aprendi, né? Que nem sempre o judicial vai ser a melhor estratégia. E tem muita gente que me pergunta assim, ai, mas eu preciso mesmo fazer uma petição no processo administrativo? Eu sempre faço. Eu gosto de deixar Também. muito bem instruído desde o começo, né? Desenha, Eu porque acho olha, que é uma o boa. servidor que está analisando o processo administrativo, ele ganha por quantidade. Quanto mais desenhado, quanto mais óbvio tiver o direito, quanto mais fácil tiver para ele, mais rápido o teu processo vai sair. Porque se ele tem que ter aquelas cotas, né, para cumprir os 90 pontos ali, cada coisa é uma quantidade de pontos, se tu entregar tudo pronto, nomeado do jeito que ele acha que tem que ser, com a petição ali desenhada, separada por períodos, que ele consiga olhar e ter a segurança de conceder um benefício, que ele sabe que ele não vai daqui a pouco ter que responder um processo disciplinar, né? Porque eventualmente fez uma coisa que não devia ou não olhou com cuidado, isso facilita, agiliza muito, né? Uma pergunta aqui da Camila Rocha. Quando vocês dizem que não confiam no sistema de cálculo, é com relação à RMI ou apenas o tempo? Na verdade, o que eu digo que eu não confio não é nem com relação à RMI ou o tempo, é com relação ao planejamento. Eu não o adoto, porque alguns programas dizem, olha, a gente te diz aqui qual é o melhor dia para a pessoa se aposentar, o quanto que ele vai cumprir a regra.
O que eu não adoto é essa parte. O cálculo de tempo e as simulações de valores, acredito que está ok. O problema é o programa me dizer, e eu não conferir, que vai ser no dia 23 de dezembro de 2025 que ele vai cumprir. Daí eu vou olhar se naquele dia realmente aquela pessoa cumpre aqueles requisitos, né, Bruna? Porque o problema eu acho que está nisso, tá? Em você pegar o dado que o programa te dá e não conferir. Que daí é onde Exato. pode estar dando uma orientação errada para o cliente, né? Uhum. Inclusive, vocês estão me ouvindo que eu tive que tirar o fone, colocar o carregador, tá tudo ok? Tá, Tá tô te normal? ouvindo, bem. Então tá bom. Inclusive, o programa de cálculo, realmente, ele calcula, ele não planeja. O planejamento é por nossa conta. Então, por exemplo, ia já falar sobre isso, a questão do custo-benefício, né? Falar sobre um retorno do investimento. Essa questão eu não confio e nem sei se todos os sistemas fazem, né? Eu sei que acho que o Prévios faz, tá? Mas eu nem uso, eu sempre mostro para o cliente da forma como eu calculo. Me mandaram essa pergunta hoje de como mostrar o retorno do investimento. Não sei se o ideal seria mostrar aqui com alguma imagem, enfim, dando algum exemplo. Não sei se seria tão simples de explicar numa live assim. Mas, basicamente, eu não sei se foram duas pessoas que me fizeram a mesma pergunta, que é sobre como eu demonstro o retorno do investimento. Eu vou mostrar para o cliente que se ele escolher uma regra, pode ser que, vamos supor, né? Estamos entre duas regras. Uma vem antes, a terceira regra de transição, por exemplo, que ele precisa pagar 50% daquilo que faltava ali para ele atingir o direito na data, em 13 de 11 de 2019. Então, vamos supor que ele tenha duas possibilidades, esteja trabalhando com duas possibilidades, né? A regra dos 50% e a regra do 100%. A gente sabe que Tá. Pode A falar, gente pode falar que eu sabe vou pegar minha água. que a regra dos 50% ela não é tão vantajosa em questão financeira, porque aplica-se o fator previdenciário, em contrapartida a quarta regra de transição, né, a regra do pedágio do 100, a gente aplica 100%, né, ele leva 100% da média de todos a vida contributiva dele, né, desde julho de 94. Então, muito provavelmente, quando estivermos, estou só todo um exemplo, tá, gente? Estivermos diante de duas regras assim, o valor da quarta regra, né, do pedágio de 100%, vai ser melhor. Então, a gente precisa demonstrar quanto que vai ser de diferença e se, porventura, o cliente optar por esperar por essas quarta regra, né, se ele esperar, quando que ele vai começar a lucrar, digamos assim? A gente precisa fazer o cálculo de quanto ele vai deixar de receber por estar esperando, né? Essa segunda possibilidade, que seria mais vantajosa financeiramente, e quanto que ele vai gastar em questão de contribuição previdenciária. Quando a gente vai falando, por exemplo, de um contribuinte facultativo que ele paga ali, mas vai poder parar, né, de contribuir no momento que ele se aposentar, ou mesmo de um contribuinte individual. Então, a gente precisa calcular o quanto ele vai deixar de receber e o quanto ele vai gastar, literalmente, né, na espera por esse benefício. Depois de calcular esse valor, a gente vai precisar. Gente, como que explico isso? A gente vai precisar entender, ver a diferença de uma regra para outra em termos financeiros, né? E dividir o valor desse gasto, né? Desse custo que ele teria na espera. Vamos supor que ele tenha que esperar por 3 anos. Então, seria 3 anos vezes 13, porque tem o 13º que ele deixa de receber, né? E 3 anos vezes 12, que é
custo, né, de todo mês estar ali pagando. Então, a gente divide esse custo pelo valor da diferença entre esses dois benefícios, né? E ver em quanto tempo ele pagaria todo esse custo que ele teria na espera. Não sei se foi muito bem clara, era melhor ter uma lousa aqui para explicar atrás, mas é essa forma que a gente demonstra. Bastante gente perguntou como que faz o retorno de investimento. E é muito interessante porque o sistema lá, o próprio meu INSS, não vai mostrar isso para ele. E tem muito cliente que não chega, essa não é a primeira dúvida, né? Mas na hora de você demonstrar, tem essa possibilidade, ele começa a fazer essas perguntas. E se eu começar a contribuir pelo teto? E se eu baixar para o valor mínimo? E se eu continuar contribuindo pelo valor que já contribuo hoje, né? Quais que são as expectativas? Então, é muito interessante. Eu particularmente, adoro fazer essas projeções, né? Querendo ou não, é uma projeção. E é só um exemplo, né, da questão de confiar ou não no software. Não é que a gente não confia, é que a gente pode ir muito além do que o software apresenta ali pra gente. Tem E mais alguma dúvida? essa regra que tu falou aí é realmente vale também quando você está vendo a questão da contribuição em atraso, né? O cliente tem uma lacuna. Sim, Vale a pena eu pagar em atraso, me aposentar, sei lá, agora, mês que verdade. vem, com direito adquirido lá atrás? Ou é melhor eu esperar e continuar pagando para frente, que às vezes eu vou pagar sem juros, ou agora antes de É. 1996 não paga mais com juros e multa, né? Então você diz, olha, se você vai pagar lá tanto, você vai pagar, sei lá, 50 mil, daí o valor do teu benefício vai ser tanto. Se você pagar agora, você vai ganhar por mais 3 anos. Daí você Uhum. pega, né, o valor que ele vai pagar, divide pelo valor do benefício e vê mais ou menos quando realmente, em quantos meses, né, aquilo vai ser recuperado e daí ele já começa a lucrar com esse valor antecipado. Às vezes, né, vale super a pena, às vezes não. Para servidor público costuma valer mais a pena do que para o regime geral, mas quando a gente está trabalhando com direito adquirido, ainda mais se for a regra dos pontos ali do fator previdenciário que exclui, vale bastante a Aí é pena. pena. Então, daí, né? Daí o benefício já fica bem melhor. Mas a dica principal do planejamento é você entender que planejamento também é uma questão financeira. Então, não basta só dizer que pode se aposentar e o valor do benefício. E daí aqui fica uma dica adicional. Gente, por favor, não só copiem o CNIS do cliente ou colhem o CNIS do cliente nos programas de cálculo. Peçam ficha financeira, que é a listagem dos salários deles, das empresas que eles trabalharam. Peçam as guias, peguem as carteiras de trabalho, porque a gente não é um robozinho e o planejamento previdenciário não é um recorte e cola. Você Microficha. tem que pedir as microfichas, né? Tipo, peguem ali toda a vida contributiva dele, porque pegar o CNIS e jogar no sistema é o que o INSS faz. E a diferença do advogado previdenciário nessa hora é você achar os probleminhas. Hoje a gente estava com um caso lá que tinha contribuição concomitante, que daí tinha que somar, né? Que era até uma revisão que a gente estava fazendo, que tinha um período que estava na carteira e que não estava no CNIS, tinha um período de CTC que estava no benefício, mas que não colocaram os valores, enfim, um monte de detalhezinho num único caso, que você vai construindo com a documentação. Então, a entrevista é importante, mas a documentação é essencial num planejamento previdenciário. Uhum. Inclusive, o meu primeiro passo no planejamento não é fazer o cálculo. Eu até, às vezes, fico ansiosa, assim, para saber quanto tempo de contribuição tem ali cru no CNIS, né? E vejo antes. Mas o primeiro passo, eu acho que o passo essencial é reunir a documentação e analisar muito bem o CNIS e toda a documentação técnica. Às vezes tem um PPP para analisar, né? Tem um formulário, tem um laudo, tem indicadores no CNIS. Então,
Por isso que a gente fala, né? Planejamento previdenciário envolve muito mais do que um simples cálculo, do que um simples cálculo que é o que o software faz. Ajuda, mas a gente precisa também, né, esvaziar todas as possibilidades que o software não vai mostrar pra gente, e a gente vai precisar, né, usar nosso entendimento, nosso conhecimento para isso. Dá tempo de mais perguntas? Eu não sei nem que horas são. Ah, fica à vontade, Bruna. A gente já passou um pouquinho da 1 hora ali que você tinha aceito, né? Então, assim, se tu quiseres terminar, a gente pode ir encerrando. Se Não, tu não, quiseres fazer mais imagina. algumas perguntas, deixa eu ver aqui. É que eu tô Aqui tem um ainda com a pergunta comentário. aqui da cobrança. Não saiu aí ainda do teu. Eu botei uma outra aqui. Aí Não, tá. você. Quanto se cobra pelo. Eu acho que travou, então. Mas Aqui só eu falar botei, não sei se que. pensar. Ó, tem uma aqui que na verdade é um comentário da Sandra. A EC103, com a EC103, uma simples contagem de tempo ficou mais trabalhosa. Nem imagino um planejamento. Realmente, com agora as regras de transição, fica mais complicado. As perguntas de quanto cobra, que daí são repetidas. Indicar os programas que Ah, usaram. sobre a questão de dificuldades, né? Que acabei esquecendo de falar. Eu acho que uma das principais dificuldades, além de a gente precisa se manter atualizado, né? Como você muito bem disse, Gisele, fidelizar os nossos clientes, né? Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas o que mudou para mim foi a minha postura diante minhas próprias rodas, assim, de quem eu já conheço, né? Foi mostrar que eu faço aquilo, que eu sou uma profissional do direito, eu faço um bom planejamento previdenciário, eu sou uma advogada. Então, muitas vezes a pessoa ali, um porteiro do meu prédio, não sabia o que eu fazia. Então, a partir do momento que eu mudei a minha postura, comecei a dar mais atenção para essas pessoas, eu acho que eu virei a chave. E além disso, né, hoje a gente tem muitas outras estratégias, além das redes sociais, né? As redes sociais nos auxiliam bastante, né? Mas eu não acho que seja essencial. Às vezes a pessoa não gosta, não tem facilidade de mexer com rede social. É um ponto que a gente pode usar, mas não é algo que dá, que é assim, vai, né? Só quem mexe com a rede vai conseguir alguma coisa. Eu acho que é um ponto, é uma estratégia, mas existem outras estratégias também. Outro dia a gente pode fazer, inclusive, até uma live só sobre essas questões. Uhum. Então, para mim, no começo, né, a maior dificuldade foi essa. E eu acredito que assim, passou para mim a ter uma diferença, né, a partir do momento que eu mudei a postura das pessoas que eu realmente convivo, né? Aí é aquela questão, né? Um dominó. Daí começa a indicar para um outro conhecido, enfim. E aí as coisas começam a rodar. Então, para mim, assim, é uma das principais dificuldades, tanto para o planejamento quanto para outras questões mesmo da advocacia. Sem dúvida, é bem importante. Bruna, assim, É. mas eu quero, acho que a gente pode seguir. Aqui a Divani falou que é interessante usar gráficos e tabelas explicativas no planejamento, sem dúvida. Quanto mais desenhado e Sim. mais claro, porque lembrar que o cliente não é especialista, né? Ele quer entender, ele quer que esteja o mais claro possível. Então, sempre ajuda. A gente conseguir detalhar, botar as tabelas, dar espaço, né? Usar frases mais curtas, usar números, mas assim, os cálculos mesmo você pode botar em anexo, pega mais o resultado, pega mais os detalhes, não precisa ser o cálculo inteiro dentro do planejamento, que o cliente tem dificuldade. Quem gostar de cálculo Precisa. vai fuçar lá, mas aquele cliente que Uhum. entende de matemática vai fuçar, mas o outro consegue entender com o teu resumo, com o teu parecer ali. Gente, Bruno, eu quero te agradecer. Perfeita a live, viu? Adorei. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? O desafio aqui é um projeto novo que a gente está fazendo, bem isso assim de tentar
ajudar a advocacia previdenciária com esses detalhes, com a questão prática, com pontos importantes de cada área, a gente poder debater isso numa forma de divulgar o direito previdenciário e também conseguir, né, dar acesso à advocacia a essas informações. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada também a todos que estiveram aqui com a gente. Bruna, te devolvo a palavra para você se despedir do pessoal. E assim, obrigada até pela dedicação, ficar mais do que a gente planejou, né? Já são quase 10h30 e o pessoal aqui com a gente também. A gente fica no bate-papo, né? Quando vê, já deu meia-noite. Se deixar, vai até tarde. Isso mesmo. Ai, eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Espero logo poder conhecê-los vocês pessoalmente. Quem sabe um evento presencial, contem comigo. Se restou alguma dúvida ainda, me mandem lá no particular, eu estou à disposição. E agradeço novamente pelo convite. Foi muito bacana. Espero que a gente possa aí se encontrar de verdade em próximas oportunidades. Eu agradeço muito e, gente, sucesso para todo mundo, seja no planejamento previdenciário, seja nas outras questões da advocacia. Eu tenho certeza que a advocacia previdenciária, em que pese eu seja uma jovem advogada, né, mas eu coloco todas as minhas fichas, né, nesse nicho e tenho certeza que a gente vai ter muita oportunidade ainda pela frente. Obrigada, viu, Bruna? Quero agradecer também aqui o IASC e o nosso presidente Gilberto pelo espaço de debate tão importante e acadêmico que o IASC tem feito, né? Agradecer toda a confiança que está sendo dedicada à Comissão de Direito Previdenciário. É um prazer poder estar aqui com vocês também. Quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente, Eliseu, Leandro, Paloma, Cláudia, Patrícia, Evandro. Olha, gente, vocês foram ótimos, inclusive participaram fazendo muitas perguntas. Desculpa se a gente não conseguiu responder todas. Eu acho que travou ali no meu aqui tá ok. Eu até abri no outro aqui no tablet, mas tá funcionando ainda. Mas o bom é que não travou o som, não travou a imagem, então às vezes é só um detalhe, né? Mas assim, obrigada, Bruna, obrigada a vocês, pessoal, por estarem aí com a gente, participando até esse horário, tá? Um beijo, um carinho para todos. Muito sucesso, como disse a Bruna, muitos honorários para nós esse ano. 2021 vai ser o nosso ano. Lembrem-se sempre, né? A gente planta todo dia para ter uma colheita constante também. Sigam firme, assim. Tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis. O importante é a gente ter um propósito, ter um foco, ter um destino traçado que a gente chega lá nessa força diária, né? E contem com a gente também aqui com apoio, com informação, para ajudar um pouquinho nesse caminho que é de cada um, né? Mas que é de muito sucesso, com certeza. E um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.